O SimPoints é um algoritmo que visa extrair da execução de um par programa-input poucos intervalos que representem o comportamento geral do programa. Assim, pode-se simular detalhadamente apenas esses poucos intervalos, extrapolar as métricas obtidas sobre eles para a execução do programa inteiro com aquele input. Considere que esse é o código de um programa de larga escala. X e Y são variáveis compartilhadas, portanto a travessia de código dentro do laço e o salto do if variam de acordo com ações externas também. A cada iteração estamos no início do laço e a comparação x menor ou igual a 1000 é avaliada. Nesse momento o programa acaba ou o processador salta para a instrução w recebe 0 e continua até o if, que é avaliado e seguido pela execução das duas instruções seguintes ou pela avaliação da cláusula do else if, que se avaliada como verdadeira resulta na execução das instruções y recebe z e z++. A execução então segue para w recebe x mais z e volta a condicional do while novamente. Pelo bem do argumento, imagina que esse loop execute diversas vezes, e então se anotarmos cada instrução executada durante o ciclo de vida dessa tarefa, temos um traço de execução desse programa. Se esse traço for então dividido em intervalos, podemos agrupar os que possuem comportamento similar. O SimPoints divide o programa em seus blocos básicos e observa nos intervalos do traço de execução a frequência com a qual esses blocos são executados. Essa abordagem resulta na criação de uma estrutura chamada vetor de blocos básicos. Para cada intervalo, cria-se um vetor com dimensão igual ao número de blocos básicos do programa. As coordenadas desse vetor, então, são incrementadas à medida que o bloco correspondente aparece no intervalo. No fim dessa etapa, esses vetores são normalizados. Multiplica-se cada coordenada pelo número de instruções no bloco correspondente e divide-se pelo total de instruções no intervalo. No nosso exemplo, esses vetores têm 6 dimensões, mas em um programa real eles podem ter milhares ou dezenas de milhares. Agrupar vetores com muitas dimensões é mais difícil, então o SimPoints emprega uma técnica de redução de dimensionalidade chamada projeção randômica. Essa técnica consiste em multiplicar cada ponto por uma matriz, no nosso caso de dimensão m por 6, com m menor que 6. Assim, nós reduzimos o tamanho do vetor. Cada elemento da matriz é amostrado de uma distribuição normal, com média 0 e variância 1. A matriz depois é multiplicada por 1 sobre raiz quadrada de m para ser normalizada. Isso nos garante que, ao aplicarmos essa transformação a todos os vetores, as distâncias entre eles sejam relativamente mantidas. Dessa maneira, um agrupamento encontrado nessa dimensão reduzida é válido para a dimensão original. Já que nossa suposição é que código similar resulta em métricas similares, concluímos que pontos próximos representam intervalos com comportamentos parecidos. Então, os grupos que procuramos vão nos indicar quais intervalos são similares entre si. Esses grupos são o que chamamos de fases do programa. O algoritmo K-means é utilizado para o agrupamento. Esse algoritmo é muito usado pela sua facilidade de implementação e por ser relativamente rápido. No início dele são criados K-pontos, que são os possíveis centroides dos grupos. E então os pontos que queremos agrupar são associados à centroide mais próxima e à centroide atualizada, pela média dos pontos associados a ela. Esses dois últimos passos são repetidos até que as centroides não mudem de posição. Quando isso ocorre, dizemos que o algoritmo convergiu. A acurácia e a rapidez desse algoritmo dependem de quão bom foi o posicionamento das centroides iniciais em relação aos grupos que realmente existem no conjunto de dados. E isso implica em uma decisão crítica. É preciso que o valor de K seja o mais próximo do número real de fases que o programa possui. Após a escolha de um K apropriado, o algoritmo K-means é executado e temos as fases do programa. De cada grupo, escolhemos então um intervalo representativo. Com a nossa suposição, basta escolhermos o intervalo mais próximo ao centroide de cada grupo. Esse intervalo terá o comportamento mais próximo ao comportamento médio da fase. Agora, simulamos apenas esses intervalos e extraímos algumas métricas. Então, se somarmos as métricas obtidas, ponderando cada uma adequadamente, teremos uma aproximação para os seus valores na execução completa do programa.
A ponderação é simples. Multiplicamos as métricas obtidas de cada intervalo pelo número de instruções desse intervalo sobre o número de instruções no traço de execução do programa. Com as métricas somadas, temos uma aproximação para o valor que obteríamos nelas em uma simulação total do programa, e isso simulando apenas uma fração dele.